Você está feliz com Jesus? Dá um glória a Deus bem alto aí. Vocês não estão orando não, gente. Ou é vocês ou sou eu. Vou arrumar. Abre-se vaga para a intercessão dessa igreja. Eu aqui outra vez, meu povo. Você queria, né? Só não sabia que queria. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, quem é este? Quando a gente fala com esse tema, quem é este? A gente já pensa, né? Quem é este que até o vento e o mar ele obedece? E eu vou, para variar, para uma outra mão. Né? A irmã só anda na contramão do mundo, na contramão de tudo. E essa palavra, ela mexeu muito comigo, tem mexido muito comigo. Não fiz esboço, porque nós fizemos um relógio de oração, é um tal de rasgue esboço. É bom orar para rasgar o esboço dos outros, não o nosso, né, minha gente? Mas eu já não me iludo mais, eu não faço esboço, só coloquei aqui o lembrete da palavra para mim não esquecer. Nós vamos ler Jó 42, do 1 ao 6, e você vai entender o que Deus tem para nós nessa noite. Feliz somos nós que estamos aqui, amém? Então, já que você está aqui, abre teu coração, participe do culto do início ao fim, aproveita o que o Senhor tem para nós, e não se permita ser roubado em mais um culto, em mais uma série, mas que seja o culto, a série, que nós vamos sair daqui transformados para a glória de Deus. Então respondeu ao Senhor, Jó respondeu ao Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu dissestes, agora escute e eu falarei, e farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu estava em casa e eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar, Jesus, com tema, essas coisas de temas. E o Senhor me deu, Jó 42, a base para eu falar para vocês sobre quem é esse na minha vida. E hoje nesse versículo, nós vamos fazer como o Jó fez, né? Ele se arrependeu e reconheceu quem de fato ele é. Então eu não sei você, mas quem é este? Se eu fosse pegar o microfone, descer, passear e perguntar para você quem é esse, talvez você não saberia me responder. Ou tem aqueles que sabem demais, né? Responderiam coisas que você não está entendendo, que nós não vamos entender nada no final. Depende de muito quem é esse na nossa vida, é de quem te apresenta. Alguém precisa nos apresentar. Está aqui o Vitor. Se eu não apresentar para vocês que ele é o diácono Vitor, você vai conhecer ele? Você não vai saber o nome dele, você vai ver ele, mas você não vai conhecer ele. E assim foi na minha vida. Quem apresentou Jesus foi a minha mãe para nós. E eu confesso para vocês que eu estou um pouco desconfortável com esse evangelho atual. Um evangelho fraco, raso, enganoso e mentiroso. Eu estou tentando ficar mais tranquila possível, mas é difícil. O Carlos César, meu marido, está onde, gente? Primeira fileira. A irmã tem que fazer o quê? Cautela, se acalma, né? Coloca as palavras corretas, né? Mas a minha mãe me apresentou um Senhor, um Deus de amor, mas um Deus justo e santo. Justo, santo. Quando eu valorizo esse Deus, quando eu temo esse Deus, quando eu conheço esse Deus, eu temo Ele, e eu vejo o quanto Ele é santo, os meus dias não podem ser de qualquer maneira. Então nós fomos criados por uma mulher forte, que é falada e vai ser falada muito, e hoje eu lembrei de uma tarde nossa no hospital da Santa Casa, em que ela dizia, o mundo vai conhecer o meu testemunho. E eu falava, eu vou viajar com você para contar. E nessa parte ela silenciava. Ela tirava o sorriso e silenciava, Claudirene. E a última vez que nós tivemos essa conversa, à tarde, ela disse, eu não vou, mas você vai. E você vai dizer que Ele é bom. Só que, gente, a nossa vida nunca foi flores, nunca foi fácil. Mas eu sou o que sou hoje e não sou por completo.
Essa palavra cortou primeiro em mim, eu preciso voltar à essência minha. Você acha que eu sou brava? Você acha que eu sou forte? Você acha que eu sou de oração? Não, não, eu estou 50% de quem eu fui gerada para ser. Está aqui a pastora Claudirene e pastor Marcelo, foram meus pastores. Está aqui o Diego, não vou falar o apelido dele, que senão vão falar que eu estou ofendendo. Está aqui o Sullivan, nós éramos todos jovens da mesma igreja. E eu vou fazer uma pergunta para eles, e eu sei que eles vão ser sinceros. Esse evangelho de hoje é o que a gente aprendeu, Sullivan? Então nós estamos gerando homens e mulheres fracos. Porque a gente acha que entrar na igreja é receber tudo o que queremos e ouvir tudo o que queremos. E não, a minha mãe ensinou na prática que a vida é dura sim. Mas nós apresentamos para ela um Deus que pode todas as coisas. Eu cresci com um armário escasso, mas eu cresci vendo minha mãe dobrar os joelhos e questão de segundos a campainha tocar. Ei, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não existia celular. Só tinha um orelhão da esquina, que a gente combinava o horário, você me liga. E ali nós vimos Deus suprir todas as nossas necessidades. Em nenhum momento eu vi minha mãe deixar de cultuar. Em nenhum momento ela permitiu que deixássemos de cultuar. Ela sempre nos disse que no final de todas as coisas, o nome do Senhor é glorificado. Então o armário estava vazio, não era motivo para fazer biquinho e dizer que Deus não ama, não vou mais servir Ele, não, não. Era motivo para dobrar os joelhos e apresentar para o Senhor, que vê o secreto e responde com provisão. E chegava, a gente tem uma cena que marcou, porque tem cenas que marcam. A campainha tocou, um saco preto de lixo cheio de alimento. Porque era assim que as igrejas tratavam essa parte da área social. E nós celebramos, glorificamos e dividimos. Porque era assim que nós aprendemos. Então hoje você vai conhecer quem é este na minha vida, na vida da Ingrid. Então durante alguns anos eu conheci quem era este que a minha mãe me apresentou. Mas assim como nós declaramos aqui, chegou o tempo que eu conheci ele de ver, de caminhar e de ouvir. Ei, eu quero nessa noite chamar a sua atenção, você que está aqui, você que está em casa, qual é o legado que você está deixando para os teus filhos? Quem é esse que você está apresentando para os teus? Quem é esse? Gente, eu cresci num lar sem pai, só com uma mãe, uma mulher, no meio de um monte de homens. Todos os irmãos dela eram homens. Eu não sei contar quantos são, porque era por parte de mãe um, por parte da outra mãe outro, porque antigamente os homens casavam com as irmãs, primas, né? Então, assim, é tanto tio que eu tinha, só que ela era a única mulher. Então, ela não tinha outra opção a não ser forte. Então, talvez por isso que você me ache tão forte, porque eu cresci tendo um espelho. Ela me apresentava este que olha para mim, para você, e quando a gente é atacado, ele espera um contra-ataque. Mas eu não é um contra-ataque de vou parar, vou desistir, vou retroceder, não, não, não. É um contra-ataque no mundo espiritual. Ah, bispa, gente, a nossa caminhada não foi fácil. Passamos restrição financeira, passamos fome, a nossa luz vivia mais cortada do que ligada, a nossa água vivia mais cortada do que ligada, mas eu aprendi com a minha mãe que o pouco que nós tínhamos, nós dividíamos. Eu tenho dificuldade, Claudirene, com essa geração que não sabe respeitar. Sabe como o pastor era tratado quando ele ia na minha casa? A gente não comia, ele comia primeiro. Porque a minha mãe falava, você precisa reconhecer o que ele carrega. Hoje as pessoas falam com o pastor como se estivesse falando com um companheiro do bar da esquina. E ela fazia nós sentarmos, todo mundo na mesa, para ouvir o que o pastor tinha para dizer. E ali o pastor comia. E muitas das vezes o pastor passava por restrição. Abria o armário e dividia com o pastor e seus filhos as coisas. Então nós estamos vivendo um evangelho raso, nós estamos apresentando quem é esse, um Deus que faz o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E se Ele não faz o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu arrumo a minha vida e vou para outro lugar. Ou melhor, nem sirvo mais a Deus. E cadê o permanecer, cadê o insistir, cadê?
E aí nós frequentávamos uma igreja, e a minha mãe era fiel a essa igreja. Ela limpava. Eu já contei isso, mas eu vou fazer uma pincelada para você entender todo o contexto do que nós vamos ouvir hoje. Aprender, e não é só eu que vou sair daqui entendendo, se arrependendo e se posicionando de maneira certa, com postura diante de quem é este. Continua o mesmo, santo, Deus de amor, mas de justiça também. Um Deus que sonda e esquadrinha o meu e o teu coração. Pode ser que nunca mais você pise nessa igreja, mas você vai aprender hoje que Deus não é menino, Ele é santo. Continua o mesmo. Ontem, hoje e vai ser eternamente. Os meus netos, os meus bisnetos saberão que com Ele não se brinca, que com Ele é sim, sim, não, não. E fazíamos parte de uma igreja e jovens, cadê os jovens e adolescentes? Dá um glória bem alto aí. Você acha que servir a Deus na igreja era fácil? Eu usava calça. Meu apelido, o rótulo era Jezabel. Por quê? Porque eu só usava calça. Porque eu não gostava de saia. Deixei de ir para a igreja? Não, sentava na primeira fileira. Então nós estamos gerando pai, cadê os pais? Filhos fracos. Ai, não olhou para minha filha, não vai para o culto. Ei, geração fraca. O que a Bíblia diz? Que nele eu sou forte. É nele que eu sou forte. Então talvez você me julga por ser desprendida. Ou a bispa não se abala com quem vai, com quem fica. A minha mãe sempre ensinou. Pode ir todo mundo. Só não pode a presença dele se afastar da nossa vida. Então eu entrava na igreja, ninguém falava comigo. Porque eu usava calça, era Jezabel. Quando eu e o AP fomos amigos, que nós só éramos amigos, foi mais um ano de amizade, depois mais um período de oração. Ei, para com essa conversa de balela que Deus fala em semanas, em meses, para você namorar, noivar, casar. Ei, Deus continua o mesmo. É um tal de Deus disse o que a sua carne disse, não foi Ele. Que eu também aprendi isso com a minha mãe. Ela sempre me ensinou, busque na Bíblia intimidade com Deus. Ei, quem tem intimidade com Deus não é enganado. Quem caminha junto sabe, quem é marido e mulher, que é amigo, quando alguma coisa está errada, que foi? Está tudo bem? É assim ou não é? Então existe uma geração que está desconhecendo quem é esse. Quando eu comecei a conversar com a AP, todo mundo falou, vai destruir a vida dele, é Jezabel, vai engravidar, vai acabar com a vida dele, porque ele era irmão do pastor da igreja. E mal sabia que nós éramos amigos. Nem ele queria eu, nem eu queria ele, e estava tudo bem. Só que isso também não me parou de ir para a igreja. Eu continuei firmada, ia nos cultos de jovens, que na época era de jovens, fazia culto em praça, entrava todo mundo dentro de uma van, ia para culto lá, cutucar. E hoje a gente vê uma geração tão fraca, parando por pouco, porque não me ligou, não mandou mensagem, não me olhou, não fui, não sentiu minha falta. Meu Deus. Meu Deus. E aí, gente, passou, casamos, fomos pastoreados por pastor Marcelo, que está aqui, pastora Claudirene. Pastor Marcelo era um pastor bravo, era ou não era, Sully e Diego? Gente... escola dominical, ai, meu filho não pode acordar cedo. Pastor Marcelo e pastora Claudirene não tinham uma vida boa, morava longe, Itaquá. E não tinha desculpa de não vir para a escola dominical e culto à noite. Aí ficavam lá em casa. Sempre tratou a gente com o quê? Disciplina. Disciplina não mata. Pai, mãe, retoma a disciplina da tua casa. Esse menino, essa menina está assim, porque você está mole demais. Tá bom essa palavra, né, meu bem? Tá. Eu já ia falar outra coisa se ele não estivesse aqui. É hora de você tomar rédea. É hora de dizer para o teu filho, abrir a Bíblia, ó, senta aqui, meu filho. Sabe o que a Bíblia diz? Honra o teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem. Quer morrer? É assim lá em casa. Quer ficar sem a chapa? É a Bíblia, não é o que eu estou falando. Não é negócio de arrancar, de falar para o pai e a mãe, cala a boca.
Eu já falei para você não falar comigo. Ei, querido, a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Então nós crescemos nesse lar assim, com uma mãe muito tranquila. Começamos a ir antes dessa igreja para a Universal. Universal, o culto era às 6 da manhã. Só que a minha mãe gostava de chegar cedo. Todo domingo ela se batizava na Universal. Porque a mamãe, às vezes, com os temperamentos, soltava alguns vocabulários, né? E aí ela se batizava, chorava, se arrependia, ceiava. E aí nós tínhamos que sair de casa às 5 da manhã. Não tinha ônibus, não tinha Uber, era andando. Só mulheres. Depois fomos para essa igreja, que eu fui intitulada disso. Nessa igreja, a mulher, nossa, Dona Maria, Dona Edilma, coitada, 4 mulheres, 4 filhas mulher, vai ser tudo mulher da vida. Não vai dar certo não, meu amigo. 4 meninas bonitas. Eu era marromeno, porque eu era muito magra, né, minha gente? 4 meninas, vai virar o quê? E a minha mãe sempre dizia, servas de Deus. Elas vão onde eu nunca fui. Minha mãe limpava a igreja. O câncer chegou, e vocês sabem disso, por isso que nasceu Quem Ama Cuida. A igreja que devia acolher, foi a igreja que disse amaldiçoada, ninguém ajuda, ninguém toca. Essa foi a igreja de 20 e tantos anos atrás. De 26 anos atrás. Minha mãe parou de ir para a igreja? Não. Ainda fazia a gente ir. Andando. A gente morava ali na Antônia Teresa de Paula, Matias, e ia até o Goulart andando. Não perdia nenhum culto. Garoa, chuva, com quimioterapia, com radioterapia. Não existia carro, tudo era caminhando e cantando. O dom da Bruna, ela puxou da minha mãe. A minha mãe cantava. A minha mãe com os 2 pulmões tomados de tumores, ela cantava. Ela não tinha fôlego para andar, mas quando ela pegava para cantar em casa, porque lá em casa tinha um microfone. Até hoje eu tenho fitas, cassetes com a minha mãe cantando Shirley Carvalhais. Então eu quero falar com você que entrou aqui hoje, talvez você não sabe ou se esqueceu quem é este. Este é o Deus que te trouxe aqui para você voltar a viver o evangelho genuíno. Como que João Batista chamou o povo? Não, vamos falar alto. E você se dói quando eu falo duro com você. Nem chamei ninguém assim aqui ainda. Uma geração mimizenta. Uma geração que foge da verdade, que corre da verdade. Então nós crescemos nesse lar, onde a minha mãe fazia, nós lemos toda noite o Salmo 91. Toda noite. E se a gente fizesse um gaguejo que nem eu fiz, ela mandava voltar do início. Lá em casa, ela sentava a gente na porta de casa para tirar piolho. Quem nunca teve piolho? Até isso roubou de nós, que agora é um tal de um remédio que você toma, um pente que você passa. Essa geração não sabe nem o que é tirar piolho e tomar escovada na cabeça. É uma geração fraca, por isso que está assim. E ela fazia o quê? Nós lê Apocalipse enquanto ela tirava piolho. Nós morávamos numa escada, Gi, que era escura. Ficava até de noite, porque as irmãs tinham piolho. Eita, que loucura. Nós subia a escada correndo, caía com medo da trombeta tocar. Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia com teu filho? Talvez seu filho está vivendo essa vida, seu marido está vivendo essa vida, você está vivendo essa vida, porque você se esqueceu o que diz em Apocalipse. E eu sentei em casa, falei, Jesus, o que eu vou falar? O Senhor vai falar. O Senhor falou para mim, você vai falar sobre isso. E aí veio a doença, minha mãe faleceu. E aí só me restou uma coisa. Praticar tudo que ela me ensinou. Porque a minha mãe, ela deixou tudo pronto e eu trabalho com provas, eu vou botar nesse telão, mas não é agora. Segura aí, meu filho. Ela deixou tudo escrito, louvores, palavra. Eu não vou pôr tudo que é muita coisa. Ela sabia para onde ela ia. E ela disse sempre para mim, nunca se esqueça do Deus que faz o que Ele quer. O dia que a minha mãe faleceu, que eu falei, Deus, por quê? Tocou aquele louvor da Lauriette. Existe um Deus no céu. Não vou cantar para vocês não correr. Ele faz o que Ele quer.
soberano e forte até o infinito. Ele faz o que Ele quer. E aí eu entendi que ali chegou a hora de praticar o que a minha mãe ensinou na prática. Não na fala, na prática. Quando enterramos minha mãe, eu jurei no túmulo dela que nunca mais entraria numa igreja. Por quê, bispa? Porque na sexta antes veio uma profeta que disse assim: assim diz o Senhor, essa doença não é para a morte, é para a glória. Ela vai andar, ela vai viajar o mundo, o testemunho dela vai ser conhecido. Vocês não vão perder a sua mãe. Ela falou na sexta, na segunda eu estava enterrando a minha mãe. Só que quando ela saiu, diferente de quem tem discernimento do Espírito, nós glorificamos, choramos porque era o que queríamos ouvir. Ela falou: tranque o portão, ninguém mais entra nessa casa. Ninguém mais entra nessa casa. E aí ela me chamou para o quarto. E é tudo fora de ordem, porque eu não sou a mais velha, eu sou a do meio. Era mais fraca, mais doente, eu já falei sobre isso. Pastor Marcelo está aqui, no dia que casou, meu filho, eu era chega envergada de magra. Mas o Senhor, Ele escolheu. Bispo, por que você está falando tudo isso? Porque você vai conhecer a essência dessa igreja aqui. Uma igreja que não nasceu na mão de César e Ingrid. Essa igreja nasceu em dia 23 de setembro de 2001, quando a minha mãe desceu à sepultura. Porque o legado dela acabou e o nosso começou. Então nós, involuntariamente, ali já começou, porque nós demos continuidade ao que ela ensinou. E o que ela ensinou, bispo? A temer a Deus sobre todas as coisas. Na segunda eu jurei que não estaria na igreja. No domingo eu estava chorando no culto, me arrependendo e pedindo perdão. Está aqui Claudirene e pastor Marcelo que sabe. Fui na igreja deles lá em Ermelino, na Nova Antioquia, na sede. E ali recebi a resposta que eu precisava de Deus. Bispa, e aí, foi tudo fácil? Não, foi ladeira abaixo, porque só eu fiquei. Todos desviaram. E eu permaneci. Só que a nossa essência começou lá atrás. Porque antes de IBF existir, Mercado Solidário, Casa do Amor, a gente já fazia lá atrás isso, de dividir o pouco. Claudirene e pastor Marcelo está aqui. Súliva, Diego está aqui. O pouco que tínhamos sempre dividíamos. Entre nós. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu te falo na autoridade do Espírito nesse altar. A quem eu tenho tanto medo, que já fui no banheiro 500 vezes, de tanto medo de estar aqui. Nós sempre dividimos o que nós tínhamos. Independente de ação social alguma. Bispa, por que você está falando isso? Porque por esses dias um incircunciso veio tentar nos atacar. E que fique registrado online. Dizendo que nós não temos amor. Que nós não ajudamos ação social nenhuma. Mas lá atrás, o Senhor falou comigo. Vamos lá para a Bíblia, para você não falar, a bispa está usando para atacar. Não, não. Eu estou trazendo a palavra, a luz da palavra, para você entender qual o ambiente que você faz parte e se posicionar nesse ambiente. Sabe por quê? Porque o adversário vai atacar na área que você tem propriedade nela. Ei, a nossa vida, a nossa família, esta igreja tem propriedade com isso. Porque o legado foi passado para nós. Dia 23 de setembro de 2001, quando ela desceu à sepultura, a responsabilidade caiu sobre nós. Ei, eu não sei quem era a sua avó, nem tampouco sei quem é a sua mãe, mas eu quero trazer em memória, cadê o ministério que ela entregou para você, o legado que ela deixou para você? Hoje é dia de você lembrar quem é esse. Esse é o Deus que confiou algo precioso nas tuas mãos. E Ele está te perguntando, o que é que te parou? O que é que te parou? Então nós vamos lá na Bíblia. Porque o AP pregou isso com muita sabedoria. 1 Samuel 17, 28. Davi foi atacado diretamente com o coração. No coração, aonde ele foi reconhecido. E sempre esta igreja é atacada nessa área de dizer que não tem amor. Ei, que amor é esse? Que eu aprendi com a minha mãe, Jó, que ninguém comia se o pastor não comesse primeiro. Que amor é esse, Jó, que a minha mãe abriu os armários, dividiu o que tinha com quem não tinha.
amor é esse? Nós aprendemos lá atrás. Ei, quem é esse? Traga em memória, quem é esse? Como ele foi te apresentado? E talvez, só talvez você deixou de fazer. Como que eu sou conhecida? Pela oração. Eu cresci vendo minha mãe orando e botando eu para orar. Então, necessariamente, automaticamente, eu ainda tenho orado pouco diante do que eu recebi lá atrás. Então, hoje, eu me arrependo e hoje eu me posiciono. Se tinha muita oração, vocês não sabem o que vai ser daqui para frente agora. Porque eu tenho que seguir a responsabilidade que foi me dada. Lá em casa era oração de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Antes de vir para cá, o Bernardo orou por mim de novo, porque assim é ele. Vamos lá para a Bíblia, para você não falar que eu estou usando a minha parte para atacar. Eu estou trazendo isso para você entender essa guerra que você está vivendo. Ei, essa guerra que você está vivendo, não é o irmão que está levantando, eu vou usar o Vitor. Não é o Vitor que está me atacando, não. É o adversário que sabe do meu futuro. Ele sabe onde eu vou ter legalidade para vencer. E ele quer parar eu e você agora. Só que você vai dizer para ele, eu não, meu amor. Eu não, porque hoje eu estou identificando. Não é o Vitor, é o que está atuando atrás dele para me parar. Mas hoje você vai ter legalidade para repreender. E vai mostrar para ele as obras, não suas. Quem somos nós, gente? Pó, barro, ele é. Então aqui fala em 1 Samuel 17, 28, vamos lá. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, e veio só para ver a batalha. E Davi respondeu, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e fez a mesma pergunta. E os homens lhe responderam como antes. Essa parte eu até anotei aqui. Ele foi afrontado, gente, na parte na qual, quem que Davi foi conhecido? Segundo o coração. E ele foi atacado por quem ele amava. Dizendo o quê? Que ele era presunçoso, que o coração dele era mau. Essa igreja não nasceu de rebelião, não. Essa igreja nasceu de um legado de uma mulher que viveu a promessa com renúncia. Nós crescemos vendo a minha mãe renunciar. Nós avançamos vendo essa igreja. Os 4 cantos dessa igreja exala ela. Os 4 cantos dessa igreja. Quem era ela? Uma mulher de oração, uma mulher de intimidade, uma mulher com que o Senhor falava com ele, com ela, face a face. Gente, fala para mim, minha cabeça está em parafuso. Quem em vida deixa um bilhete para alguém em memória de mim meses antes de morrer? Põe na tela, meu filho, esse bilhete. A Emanuele, se eu fosse ela, hoje eu saía daqui com um único propósito. Descobrir por que ela me escolheu. Porque a Manu não é a primeira neta, não. Está ali, gente. Foi plastificado por mim, está guardado comigo, e eu só vou entregar para a Manu quando ela entender o porquê. Ela vai ter que me convencer. Porque eu tenho a minha caixinha das lembranças. Emanuele, Bruna, quando você casar e ter uma filha, este é o nome que você vai dar para ela, em memória de sua mãe. Qual que é a data que está ali? 19/5/2001. Ela morreu em setembro, 23 de setembro. Então, gente, quem é esse? É isso, Jó, que eu me pergunto. Quem é esse que prepara você e os teus para o dia mau? Quem é esse que escolhe o nome de uma neta? Quem é esse? Manu foi a terceira neta, não foi a primeira. Por que que ele escolheu este nome? Que intimidade é essa? Como não querer uma intimidade como essa? Eu não quero menos que isso para os meus filhos. E se não bastasse, põe o próximo bilhete. É tanta coisa que ela deixou pelas gavetas. E ela colocou ali, versículos da Bíblia.
Louvores que iriam edificar a nossa vida no dia da saudade, da solidão. Ei, nós estamos apresentando quem para a nossa família? Nós estamos gerando filhos para quê? Filhos fortes ou filhos fracos? Filhos que dependem de líder, de pastor, de amigo, de namorado, de marido e se esquecem de depender dele. Aqui ela nos deixou preparada, porque no velório da minha mãe, no caixão da minha mãe, meus tios falou, acabou. Cada um por si. Não me liga para pedir nada, se virem. Em cima do caixão da minha mãe eu estava. Para quem que nós íamos chorar? Na Bíblia, no louvor. Põe o próximo e último. Salmo 6. Salmo 23, Salmo 37, Salmo 107, aí levanta a mão que eu quero declarar sobre a sua vida, tudo que você precisa, quem é este vai te apresentar, não dependa de homens, não se submeta a situações, porque você está carente demais, a Bíblia tem o que eu e você precisamos, a Bíblia tem. Saia daqui com a responsabilidade de apresentar quem é esse para os teus filhos. Não parou por aí não, o Jonathan não deve estar aqui hoje, está trabalhando, né? Ela escolheu o nome do sobrinho. Minha cabeça coça porque eu quero entender. Porque dentre tantos sobrinhos, Jonathan não é o único filho, são 3 irmãos. Ela escolheu o nome de Jonathan. Quem é Jonathan, gente, na Bíblia? Então nós precisamos entender quem é esse. Quem é esse, Vitor? Que te avisa todos os passos. Por que que estamos sendo pegos desapercebidos? Por que que o adversário está bombardeando a minha e a tua casa? Quanto tempo você não escuta os passos dele? O rugido dele, do adversário chegando? O Senhor, Ele está nos chamando a atenção para o arrependimento. Quem é esse? Talvez você entrou aqui achando que eu ia dizer quem é esse que vai abrir o mar. Quem é esse que vai mandar essa tempestade? Ei, eu quero te dizer que essa tempestade na sua casa, esse vento na sua casa, é para você acordar e voltar para o centro da vontade dEle. É para lembrar quem é Ele. Não é para você ir para o seu quarto e se encher de medicamento antidepressivo, não. Não é para você pedir a morte, não. É para você declarar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Bispo, eu não estou aguentando mais. Está aguentando sim. Olha só onde você chegou. Gente, olha só onde você chegou. Olha onde eu cheguei. Sabe qual a única coisa que eu penso? Se um dia ela pudesse entrar por essas portas e ver tudo isso. Tudo que Deus falou lá atrás para ela. Eu tenho certeza e convicção que no mundo espiritual ela já viu. Porque ela disse que todo mundo conheceria ela. E o livro do Apé, um capítulo é sobre ela e ela nunca vai ser esquecida, sabe por quê? Essa igreja tem, a estrutura foi gemido e foi o esmagar da vida dela. Então quando você entrar neste lugar, guarda o teu pé. Isso daqui foi promessa revelada lá atrás. Aonde mulher não existia pastora, tinha acabado de lançar missionária, era só homem. Era uma igreja religiosa. Era uma igreja pesada. Então eu quero nesta noite que você se coloca de pé. Eu sei que não vai sair um glória a Deus, não vai sair um aleluia. Mas eu quero que você entenda, Jonathan foi um príncipe de Israel. Filho mais velho de Saul. Conhecido na Bíblia por sua bravura, lealdade e amizade profunda com Davi. O Jonathan carrega uma responsabilidade. A Emanuele carrega uma responsabilidade, porque enquanto ela era viva, ela gerou tudo isso. E hoje o Senhor te trouxe aqui. Era melhor que não tivesse, porque agora nós não somos mais inocentes.
Essa igreja, ela é reconhecida pelo amor? Sim. Nós não precisamos de mercado solidário, casa do amor, amor a obras, e qualquer nome que seja taxado, nós fazemos a obra sim. Semanalmente, diariamente. A gente doa coisas. Pastora Bruna está aqui. Sabe por que pastora Bruna é massacrada? Porque a pastora Bruna entra nas casas e ela muda tudo. E ninguém sabe de nada. Ela muda móveis, ela muda roupa, ela muda armário, ela muda a vida de quem ela entra. E esses dias eu vou falar aqui de novo, não quero nem olhar para trás porque ela está ali. Esses dias eu e a Andressa fomos tomadas por uma revolta. Não acredito que ela vai fazer de novo. Porque você acha que as pessoas são gratas? Você acha que as pessoas são gratas pelo bem? Não, elas não são gratas pelo bem. Elas atacam quem deveriam agradecer e bajulam quem deveriam se afastar. Assim somos nós. Você está numa igreja íntegra, uma igreja que nasceu frutos de jejum e oração de uma mulher que tinha todas as razões para não querer. Eu sou pastora e eu tinha todas as razões para odiar uma igreja, afinal a igreja me via como Jezabel. Por quê? Porque eu usava calça, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nunca fui namoradeira, nunca fiquei com ninguém. Sempre tive uma vida íntegra, chata, pacata. Nunca usei decote, nunca usei roupa curta. Não é porque ninguém proibiu, não, é porque eu carrego em mim um princípio meu. E a vida foi dura para mim. Mas nunca me fez parar, sabe por quê? Porque eu conheço quem é este. Não de ouvir falar, mas de caminhar com ele. Eu conheço a voz dele, eu sinto o cheiro dele quando ele está chegando. Eu ouço os passos dele quando ele está chegando. Eu escuto ele me chamar. Ele diz: filha, é verdade. Filha, é mentira. Filha. Fizeram até um réus brincando comigo, que quando eu olho eu faço, acabou. Porque eu aprendi com a minha mãe lá atrás. Peça para Deus visão de águia, discernimento. Então pode ser o mais bonito pintado de ouro. Fala com uma lábia boa. O Senhor me mostra além. Porque eu sou merecedora, Jó? Não. Mas porque eu pedi, eu pago um preço por isso. Eu ainda continuo. Nunca bebi. Nunca me desviei. Nunca me prostituí. Ele foi o meu primeiro e vai ser o meu último marido. A não ser que ele queira casar com a morte. Né, meu bem? Nunca tive outro homem na minha vida. Então Deus continua o mesmo. Ele espera de mim e de você renúncia. Quando você é atacado, contra-atacado, não é para ir para casa chorar, não, murmurar. É para você ir para os pés daquele que pode fazer. Ei, guarda o teu pé quando entrar por aquela porta. Porque você pode sair daqui e ir para o bar, beber, trair, mentir, enganar. Ainda existem pessoas que têm medo dele. Que tem temor dele, de que adianta ganhar o mundo inteiro e se perder. Deixa falar o que quiser de você, pode falar de mim, pode falar da minha família, mas vai ter que engolir. Naquele grande dia ele dizer: vem, vem filha, vem filha. Porque eu já falei para ele que se não for para mim, se for para ficar aqui e me perder dele, que ele me leve. E assim foi com a minha mãe. Ele podia curar. Ele podia. Ele pode, eu vi. O Quem Ama Cuida me mostrou. Já eu vi pessoas sendo curadas. Pela misericórdia, Carlos, eu orei por pessoas e o câncer sumiu. Para minha mãe eu orei, eu jejuei, eu fiz tudo. Tudo. Mas ele decidiu levar. E eu não me revolto por isso, pelo contrário, eu vivo os meus dias como se ela fosse voltar e fosse se orgulhar da menina que ela criou e que ela disse: você pode, você vai, você é corajosa, você é valente, você vai comigo até o fim. Em uma tarde, Claudirene, ela disse: eu vou e você vai comigo até o fim. Porque até o último ele vai tentar roubar a minha salvação. Ei,
Por isso que até hoje, quando eu sei que alguém está partindo, eu levanto pessoas para orar, porque até o último minuto o adversário quer roubar a minha e a sua salvação. Ei, estamos distraídos demais, estamos querendo um evangelho que não existe. Quem é este santo que não quer nada além do que nossa santidade, a nossa verdade? O que a Bíblia diz? Que Ele esquadrinha o meu e o teu coração. Ainda, Jó, que a palavra não saia da minha boca, Ele sabe, Ele conhece, e Ele diz: não me agrado, cheira mal. Quem é esse? Quem é esse? Talvez você parou, talvez você oscilou, porque você não construiu o seu altar como deveria ser construído. Tem um louvor que eu pedi para a Bruna cantar, não para mim, mas para lembrar você. Nós servimos um Deus que provê todas as coisas. Ele tem tudo. Claudirene, Ele me gerou, Ele me criou, Ele te criou, Ele te gerou, Ele me gerou. Ele sabe o que eu e você precisa. Mas tem horas que Ele permite para mim e para você construir o nosso altar. Ei, eu quero dizer para você: valorize a sua história. Ei, mulher, postura. Valorize o que a tua avó te ensinou, o que a tua mãe te ensinou. Se ela entrasse por aquelas portas, se eu pedisse para o Alex abrir a porta e entrasse a sua avó que já dorme no Senhor, e entrasse a sua mãe que dorme no Senhor, e olhasse para você aí sentado, frio, dizendo: que palavra é essa, sem fundamento algum? Ei, quem é esse que você esqueceu? Nós não queremos conhecer o Deus de Paulo. Eu não quero conhecer o Deus de Pedro. Eu não quero conhecer o Deus de Judas. Eu quero conhecer o Deus da Ingrid. Ei, o Deus que eu sirvo. Eu digo para os meus filhos: você tem que conhecer o Deus da Stephanie, o Deus do Bernardo. Os discípulos já fizeram a parte deles, marcaram história. E você? Está ofendido demais, né? Está rancoroso demais. Está morno demais. Ai, eu não quero nem saber. Está chato demais. Porque tudo te ofende. Está ofendido demais. Ei, o que o Senhor passou? O que nós passamos mesmo? Se você parar e sentar com o irmão do lado e perguntar o que ele está passando, você vai sentir vergonha. Porque só talvez a situação dele está pior que a sua. Então hoje eu quero que você se arrependa de ter tratado quem é esse de maneira tão chula, medíocre. Coloca ele no lugar que é dele por direito. Ele é santo, imutável, invencível, inabalável. E sabe por que eu não parei em nada disso e não parei até aqui? Porque não mudou muitas coisas. Eu continuo sendo julgada, sendo taxada, sendo rotulada, mas todos os rótulos caem na hora que eles se deparam com as obras. Não minhas, porque eu deixo claro que tudo que eu faço é para Ele. Se não for a Ele, eu nem estaria aqui. Então que nessa noite, se arrepende, esquece quem está do lado, quem está na frente. Valorize a sua caminhada. Valorize a história que foi deixada pelos teus pais, pela sua avó, por quem você ama. E para finalizar, eu quero ler uma frase que Deus me deu antes de falar sobre a nossa história, a minha e sua. Diga isso para o adversário: tire o seu salto. Ei, salto, eu estou dizendo, sai do teu pedestal. Menos. Calce a minha bota de guerra e percorra comigo o caminho, sem atalhos. Quem gosta de atalho é gente fraca. Vamos junto. Sem atalho, até o caminho do propósito. Desce desse salto da sua razão, da prepotência, de não honrar pastor, de não honrar líder. Ei, se põe no teu lugar. Não vou nem olhar para Carlos César agora. Ei, se põe no teu lugar. Ah, mas todo pastor é ladrão. Quando você deixa de dar o seu dízimo, você é o quê? Por que a Bíblia diz: roubará o homem a Deus?
No quê? Então às vezes a gente fala, parei de dizimar porque todo pastor é ladrão, Vitor. Aí você guarda o dízimo, ele é seu? Quando você pega o que não é seu, você é o quê? Então bora para a Bíblia, mas não saber viver ela. Então que nessa hora nós entendemos qual é o nosso lugar. Desce do salto. Senhor, todos nós pecamos, por isso estamos aqui. Porque sabemos que em Ti nós vamos voltar para o centro da Tua vontade. Quem é este que cobra de mim e de você hoje santidade? Santidade, sacrifício, renúncia. Seja mulher de um homem só. Seja mulher de um homem só. Seja homem de uma mulher só. Para de cobiçar e de olhar o que não é da sua conta. Jovem, adolescente, para com esse anseio de acelerar. Eu já disse isso e vou repetir. Para com esse negócio se você não consegue arrumar nem teu guarda-roupa, nem a sua vida. Para com esse negócio de namorar se você não tem frutos de casar. Então nessa hora você vai fechar os teus olhos. Essa palavra é indigestível mesmo, mas ela está te trazendo para o centro da vontade do Senhor. E ó, quem se levanta contra mim, contra você, deixa eu lutar sozinho. Tem um DNA correndo aí. Eu e a Andressa chegamos à conclusão que esse é o DNA da Bruna. Nós não podemos fazer nada. Só orar para Deus sustentar ela. Só orar para Deus sustentar ela, para que ela continue fazendo o que ela foi sendo chamada para fazer. E que eu e você continue também. Ou retome. Então você vai cantar esse louvor? Vai lá, Bruna, vai. Sustenta as tuas gracinhas, vamos. Aleluias. Ele está aqui. Não é uma noite combinada, não era o meu dia de pregar, mas Ele sabe. Vamos. Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor. Ele quer sacrifício. Um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. É o seu tudo, não é o resto não. É tudo. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Declare, vai. Pedras que É essas pedras que tem que estar no nosso altar. Nada pode me abalar e nem te abalar. Pedras que resistam a chuva. Declare isso. Porque na alegria ou na luta, O que você vai fazer? eu vou louvar. Meu Deus. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá. Declare isso. Deus proverá. Coloca a sua vida no lugar certo. Minha vida, minha casa, os meus problemas já estão no altar. É no altar dele. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Aqui é teu altar, pode correr para cá. Jesus não foi sacrificado em vão. Aleluias. O meu Deus Pode vir pro altar, Letícia. Pode consertar o teu altar, pedrinha por pedrinha. Larga quem você tiver que largar aqui, perdoa. Não espera eu chamar você pelo nome, não. Corre para esse altar, perdoa. Livre-se desse peso. Pode vir, Gislaine, para esse altar. Entrega tudo que te impede de exercer. Vou reconstruir meu altar. Corre para esse altar, gente. Essa é a oportunidade de colocar tudo no devido lugar.
Você tem um legado. Pedras que resistam ao vento. Aleluias. Pedras que resistam à chuva. Não se preocupe em ir embora não. Vem, vem. Porque na alegria ou na luta, Espírito Santo de Deus. eu vou louvar. Aleluias. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá. Minha vida, minha casa, os meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Aleluias. Eu sei que tem mais pessoas que querem vir para este altar. Bispo, a palavra foi dura. Só lembra, o diabo só vai usar quem está disponível. E aí você vai vir agora, vai dizer para ele: não estou com tempo não. A afronta só vai vir contra você naquilo que você tem propriedade. Deixa se levantar quantos incircuncisos quiser. Manda vestir a nossa bota, caminhar a nossa caminhada sem atalho, sem oba-oba, sem visto, sem ser visto. Servir sem ser visto nasceu lá em 2000, 2001, 2002, 2003. Quando o pastor Marcelo e Claudirene, nós caminhávamos juntos, servir sem ser visto já nascia lá atrás. Já fazíamos quantas obras, pastor Marcelo? Quantas obras, pastora Claudirene? Quantas obras, Sullivan? Quantas obras, Diego? Ei, ninguém pode apagar uma história, um legado. Então volte a escrever a sua história. Volta a se posicionar. Se te feriu, faz de novo. Ah, mas não me deu nem obrigado. Continue fazendo, porque você está fazendo para Ele. Não, bispo, eu estou fazendo para a pessoa. Ei. O Senhor fala o quê? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Cuida dos meus pequeninos. Faça tudo o que for colocado na sua mão. Deixa falar o que quiser falar. Você sabe o caminho que você percorreu. Percorreu porque você parou. Hoje é dia de voltar, vem. E sufocar a adoração que é só pra ti. Aleluias. E
mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar. Cadê Emanuele? Emanuele, caiu? Deixar a lágrima rolar. Emanuele, vem cá. Levantar as minhas mãos e te adorar. Deixar a lágrima rolar. Cadê o AP? Deixar a lágrima Orar pela Emanu. E nós vamos finalizar. Emanuele, vem aqui, Emanuele. Emanuele Carvalho de Melo. Hoje cai um peso sobre ela de saber. Ela vai ter que descobrir o porquê. Dentre tantas netas, a neta de número 3 foi escolhido o nome. Você carrega uma responsabilidade diferenciada. Talvez você olhe e não se encontre em canto nenhum, em lugar nenhum, em ser nenhum. Mas sabe por quê? Porque você foi chamada para algo que nem nós sabemos explicar. Que Deus é esse que ama alguém de tal maneira que enquanto a pessoa está viva, diz em memória. Meses antes, Cris, de morrer. Gente, dá para fingir costume com isso, pastora Renata? Tá ali, ó, é a letra dela. Eu plastifiquei com durex, porque na época não tinha contact, e guardei. Por essas semanas eu vou postar muita coisa, só você ver lá nas minhas redes sociais. Mas não olha ali, ó. Em 2001, o Senhor já falava sobre você. Ei, pais, começa a projetar o futuro dos teus filhos. Tem intimidade com Deus ao ponto, Elô, de saber quem serão seus netos. Você já parou para pensar, Elô, a Bruna não teve menino. A Bruna teve 2 meninas, Daniel. A Sara teve 2 meninas, eu tive um casal. Vitor, você tem noção que é isso? Que uma pessoa tem tanta intimidade com ele ao ponto dele dizer, olha, a Bruna vai ter a primeira filha mulher, Daniel. E vai se chamar Emanuele, em memória da sua mãe. Então todas as vezes que a Bruna olhar para Emanuele, ela vai lembrar. Eu vou orar por você, Manu, porque hoje cai um peso de uma responsabilidade. De você buscar aí dentro de você. Que amor é esse? Que amor é esse de Deus? E de uma avó que nem te conhecia, mas já te amava. Que ela gerou você em 2001. Em maio, o câncer estava num nível bem alto. Mas em meio à dor, ela lembrou de deixar algo para você. Pai, aqui está a vida da Manu. Oro não como tia, mas como pastora. Senhor, que hoje ela possa, Senhor, buscar em Ti, o direcionamento, o porquê ela foi gerada, criada. E o porquê, dentre tantas netas e netos, ela foi bem-aventurada. Eu abençoo a vida da Manu. Que as Tuas misericórdias, bondade, fidelidade esteja sobre ela a cada amanhecer. Que a Manu ouça a Tua voz de maneira clara e audível. Que a Manu te veja, que a Manu tenha experiências assim como a avó dela tinha. Canções escritas. Eu abençoo a vida da Manu, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês agora, Pai. Aí estão os Teus filhos. Que possamos sair daqui tomados por esse pensamento. Que Deus é esse que faz uma mulher no ápice da sua dor projetar a vida dos filhos que iam ficar, dos netos. Que Deus é esse que fez uma mulher que já dorme no Senhor ser a base, a estrutura para uma igreja tão respeitada. Que Deus é esse? Senhor, eu peço agora que os Teus filhos comecem a projetar como é o futuro dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Que eles sejam tomados agora por uma força invencíveis eles serão. Eles não vão parar diante da afronta. Eles não vão parar diante de nada e nem ninguém, porque em Ti nós podemos todas as coisas.
Nós vamos renunciar, sim. Nós vamos entregar o nosso melhor, sim. Nós vamos guardar a nossa boca antes de falar de qualquer palavra, pessoa que estiver no altar, sim. Porque Ele renuncia o que eu não renuncio, Ele faz o que eu não faço. Então eu preciso entender qual é o meu lugar e não se acomodar com este lugar. Senhor, coloca agora um comichão neste lugar, e que eles possam avançar rumo ao centro da Tua vontade. Que essa palavra seja indigesta, sim. Que essa palavra seja confrontante, sim. E que nós não venhamos ser boca do adversário para parar ministério de ninguém, mas que venhamos ser, ó Pai, aqueles que vão impulsionar com visões do alto, com discernimento do alto. E vamos apresentar para aqueles que nos cercam: quem é este? Quem é este? Quem é este? Um Deus de amor, mas um Deus de justiça também. Estou gastando a minha vida. Eu abençoo a cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.